Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Somos Todos Malucos, um podcast dedicado à saúde mental e autoconhecimento e a eventos no meu arena e nessas coisas. Não, mentira, nunca. Eu acho que se fizesse um evento disto num sítio assim, apareciam 10 pessoas. Mas pronto, íamos ser os 10 muito felizes. Já sabem, se estão a ver isto no YouTube, vão aos comentários, deixem aí os comentários, clica no sininho, ativa a notificação, deixa o seu like, porque depois eu venho aqui aos comentários falar também convosco e partilhamos opiniões e vocês muitas vezes partilham também sugestões. A pessoa que está comigo hoje, eu nunca vi alguém, por acaso já, não estou a pensar, não, acho que nunca vi alguém que falasse tanto de pénis, vaginas, vulvas e clitóris como a pessoa que tenho à minha frente, e pior do que isso é que pagam-lhe para ela falar sobre esses temas. Tenha graça. Muito obrigado por teres vindo. Obrigada pelo convite, Raminhos. Sempre muito animada, sempre de cor, cheia de cor, amarelos. Tens um cabelo tão bonito. Obrigada. Gosto muito do teu cabelo. Muito obrigada. Sabes que o da Catarina também era muito assim. Eu sei. Sabes que ela no outro dia esteve comigo numa comunidade de mulheres que eu tenho, que são as livres e soltas, e ela veio falar sobre autoestima e construção da autoestima. Sim. E ela mostrou-nos várias fotografias. Os grandes canudos. Exatamente. E ela tinha o cabelo mais encaracolado. Sim, tens razão, os grandes canudos. Ficaste nostálgico com o cabelinho de Catarina Sim, Raminhos. sim, gosto. Sabes uma coisa muito curiosa? Também podemos falar disso. Aliás, hoje o tema não vai ser sexo. Quer dizer, também vai ser. Eu acho que acaba por. Mas eu acho que, sobretudo, eu acho que. Porque o sexo está incluído naquilo que eu gostava de falar contigo hoje, e que já também coloquei essa questão, se tu concordavas, que é falar sobre a saúde mental e autoconhecimento nas relações. Porque dá-me ideia que é algo que eu achava que já estaria mais bem resolvido nos casais e não me parece. Então, Kido, ele acredita muito nas coisas. Não, imagina, a verdade é que a construção de uma relação saudável parte também de duas pessoas que estão saudáveis, claro, não é? Que sendo que saudável, vamos lá ver, saudável não é ter tudo absolutamente resolvido na tua cabeça, porque tu nunca tens, és não é? Um ser em construção permanente, e o autoconhecimento leva precisamente a isso. Quando descobres isto, percebes que ainda há aquela outra camada e vais... Portanto, estás em construção. Mas a saúde da relação depende, sem dúvida, da saúde mental dos seus constituintes. Ora, saúde mental ainda é um tema... Claro, e tu estás aqui a fazer um serviço público, já tinha dito isso também quando foste ao meu podcast, é um tema ainda pouco falado, cada vez mais, sem dúvida, cada vez mais, mas ainda pouco falado, e eu acho que ainda não se percebeu a importância dele para nós e para as relações. Eu acho que se fala muito... as pessoas tipo, fala-se, mas mas são os outros. Claro, sim, precisa-se falar, claro, as pessoas precisam de ajuda. As pessoas precisam de ajuda. E o engraçado é que eu tenho malta, por exemplo, que fala, amigos meus, que falam, que sabem que eu faço estas partilhas, e que depois eu venho a saber por terceiros que eles não fazem, tipo, precisam de um psicólogo e nunca foram, ou que já foram aconselhados por psiquiatras a tomar medicação, a fazer terapia e que não fazem, estás a ver? Eu não estou. É muito engraçado. Raminhos, não é que isso é tipo o story of my life, porque eu estou sempre a deparar-me com isso. E neste caso, e eu disse isso também quando foste ao Voz de Cama, o teu papel é particularmente importante por tu seres um homem a falar de saúde mental. Porque se isto é um tema tabu, mais ainda é nos homens, sendo que são também aqueles que, por falarem tão pouco sobre isso e sobre emoções... Depois mais sofrem. Exatamente. Taxa de suicídio mais alta. Ou seja, tu tens aqui uma série de indicadores que mostram que os homens precisam muito dessa ajuda. E aqui ajuda não é... Ou seja, quando eu digo ajuda, não é... estamos todos muito mal. Às vezes estamos. Mas não é isso. É uma questão de... desbloquear cenas. Olhas para a tua história. De onde é que eu vim? Que triggers é que eu tenho? Por exemplo, há isto que é trigger para mim na relação. Quando me dizem X, isto deixa-me insegura, Porquê? O que é que te leva aí? O que é que na tua história... Não é? Porque tem muito a ver com... O que é que tu achas que tem sido... O que é que tu encontras da tua história como profissional e também, se calhar, na tua própria história? O que é que tu achas que ainda é o maior entrave às relações? É isto? É o falar? Olha, eu acho que comunicação... É engraçado, porque há muitas perguntas que me fazem que a resposta é sempre ou quase sempre comunicação. Sendo que em diferentes níveis... Tipo perguntas... às vezes há coisas muito engraçadas. Gostava de fazer coisas na cama com o meu marido ou com a minha mulher. Ou então, imagina, a pessoa vem-me perguntar a mim
o que Sim. tem que perguntar à pessoa que está do lado dela. Por exemplo, olha, então, o meu marido, agora aqui, por exemplo, uma questão mais Sim. sexual. Nas últimas 3 vezes houve problema com a ereção. Será que o problema sou eu? O que é que se passa com ele? Senhora, você estava presente no momento. Você estava lá. E ele também. Perante este pénis que esmoreceu um pouco. Sim. A melhor pessoa, mesmo que ele não saiba dizer exatamente o porquê, porque às vezes não sabe, dizer, olha, aconteceu isto, nós estamos a ver que isto aconteceu, está Sim. tudo bem. Porquê que achas que está a acontecer? Agora está a repetir-se porque vens com receio das últimas vezes? Depois isto, cria-se uma ansiedade que Porque mais... eu acho que os casais não têm... como é que eu hei de explicar? Porque estás sempre com medo do julgamento. Não, sim, sem dúvida. Tu não falas de uma As data de relações- coisas porque estás sempre com medo do julgamento. As relações amorosas, românticas, são as que te colocam mais, ou deveriam colocar, não é? Mais vulnerável. Não há como. E a vulnerabilidade, para ser vulnerável, a Brené Brown é que diz isto. Tens que ter coragem para ser vulnerável. Pois tens. Sim. Porque trazer quem tu és, os teus medos, as tuas falhas, as tuas imperfeiçõezinhas, tu tens Tuas medo. dúvidas. tudo. Exatamente, tens receio de perder o outro, do que é que a outra pessoa vai pensar sobre ti? Este gajo está maluco, não é? Então temos esse receio de expor-nos. E não só nas questões sexuais, muitas outras coisas. Por exemplo, olha, uma coisa que eu ainda agora respondi no Instagram. Tenho visto que o meu namorado põe muitas vezes likes em outras pessoas. O que é que isto quer dizer? Vai-lhe perguntar. Ora bem, porque... Mas que é tão simples que parece E, tonto quando por se exemplo, responde. essa questão aí tem duas... eu, por acaso, não me meto. Mas tu falas muitas vezes isso, que gostas Mas de falo ver. muitas vezes. gostas Eu de ver gosto de ver rabito, mamas, gosto de ver rabos. Exatamente. E é engraçado, eu obviamente não passo, na relação com a Catarina, não passo a linha daquilo que tenho atenção em tentar não passar a linha do bom senso Uhum. e sobretudo do respeito, Sim. como é óbvio. Mas se eu sigo certas gajas... É porque eu sei que a Catarina também não leva isso a mal, percebes? Porque ela também já construiu uma segurança em que consegue percebe que não receber tem a ver isso. com ela, Exato. nem com a minha falta de amor para com ela. Sim. Eh, Mas nem todas estão aí, sabes? Às vezes o comentário sobre... Pá, imagina, é isso, não passando a linha do respeito, mas às vezes me dizem, esta gaja, sim E senhor. eu já passei a linha do respeito e já tive que pedir desculpa e tive que ter essa noção. Contaste uma história também lá no Voz de Cama. Ah, Desculpa pois- estar a fazer pois todas as foi. referências, mas é que nós, Mas é verdade. nós sim. conversámos sobre isso, da Mas- menina que passou no Pois aeroporto. foi. Sim, já tive mais uma ou outra, não foi, felizmente nunca foram assim muitas, mas já Isto é tive. um homem que se comporta. mas Não. sim. E essa, lá está, esse perguntar, e atenção, o perguntar aqui ainda na linha da comunicação. O perguntar não tem de ver numa linha acusatória. Pois é isso. Aliás, o ideal é que venha sempre a falar na primeira pessoa, a falar de como é que isto me fez sentir e perguntar-te a ti, olha, por exemplo, isto dos likes nas raparigas. Eu reparei que estás a fazer isto, dei conta, e isto fico na dúvida porque é que será, fico um bocadinho insegura, é porque faz-me pôr em causa se realmente estás bem comigo, se achas que há outras coisas melhores lá fora. Ou seja, expor e perguntar para ti qual é o significado. O que é que significa para ti? Quando tu pões o like é porquê? Queres que a pessoa repare em ti? Queres uma atenção? Queres só dizer que gostaste? Pões aquilo à toa e nem... Pode haver Mas tantos o problema significados. eu estou a imaginar, tu estavas a falar e eu estou a imaginar a história. Na maior parte das relações, na maior parte não digo, mas não sei, numa parte das relações alguém há de responder isto, que é ela, primeiro é ela falar assim, logo, que acho que pode não acontecer. Pode ser mais no Claro. registro de Então, porquê é que andas a pôr likes assim? Olha, ou então não achas dizer que é nada. boa? Achas? Ou então não dizer nada e ficar só de trombas. Ai, tratamento de silêncio, isso chama-se mesmo tratamento de silêncio, é das piores coisas. Porque o tratamento de silêncio não deixa de ser um comportamento agressivo. Eu às vezes tenho isso. Mas imagina, uma coisa é, eu preciso de estar na minha e até comigo, olha, eu agora não quero falar sobre isto, nem mas preciso assim, eu falar digo isso. contigo. Raminhos, mas é completamente diferente. Outra coisa é, eu fico de trombas e agora tu ficas a imaginar porque é que eu estou de trombas. Dias. Não, conhecem isto ou não? Estou a falar para a Luzia está a Minali. dizer que sim, Não é? porque ela fica muito de trombas. Às vezes eu chatei-me com ela. Não, estou a brincar. Eu não fico, imagina, vou ficar de trombas e tu, sabes, tu crias ansiedade na pessoa porque ela depois fica, o que é que está a passar? Começa a se sentir passivo-agressivo. culpada. Totalmente. Sim. É tratamento de silêncio e não se faz. Estás a ver? Isso é quantos casais, eu neste momento acompanho mulheres, mas já acompanhei casais e acabo por ter através das mulheres também Feedback. aquilo que é, Sim. exatamente. E isto do silêncio é muito usado. Eu estou lixada ou lixado
e fico de trombas. E agora tu pensas sobre aquilo que fizeste. E depois, Quando a pessoa não sabe. depois ainda acontece, o que é que se passa? Nada. Nada, não se passa nada. Não se Ou passa então, nada. não sabes o que é que se passa, olha, cá devias pensar melhor então, o que é que andas a fazer? Mas é isso, é que Não. é tão fácil, não é fácil, mas é tão mais simples uma pessoa ter a liberdade de dizer aquilo que sente. Mas tu não sentes, olha, eu vou fazer uma pergunta a ti. Claro, sim. Que é, tu sentes que esse lugar de comunicação que tu tens na tua relação foi uma coisa construída, ou achas que vocês no início já eram assim? Eu acho que foi construído, mas sempre fomos muito sinceros um com o outro. A Ok. Catarina, por exemplo, nós no início do namoro, em 1783, Troca o passo, foi eu sei, ela contou. Ela contou, foi em 1783. nós, por exemplo, a Catarina, tivemos aquela questão normal, o que é que são os meus amigos e o que é que são os amigos dela. Uhum. E foi um período até complicado, porque havia amigos com quem eu me dava só no verão e que às vezes ela ia de férias comigo e eu ligava mais aos meus amigos, que é um clássico também. É verdade. Mas Divisão do tempo, não é? ela falava muito disso e Uhum. dizia-me que eu ligava mais aos amigos, não era bem num tom também acusatório, Uhum. mas ela sempre expressou aquilo que sentia. Certo. E eu acho que nós fomos construindo isso. E a verdade é que nós confiamos tanto um no outro Uhum. que permite que possamos falar sobre tudo. Isso é incrível. Embora, por exemplo, foi curioso, e estavas a falar do processo de autoconhecimento. Há pouco tempo tivemos uma chatice grande, grande, o que para nós grande Sim. é um meio-dia, vá. Meio-dia trombinha. Sim, meio-dia de trombas. Mas percebemos que eu provavelmente não agi bem por várias razões e ela também não terá agido bem noutras. Uhum. Mas houve uma altura em que eu não falava, não consegui falar e nós conversámos e disse, pá, olha, eu tenho que ir dar uma volta de carro. Sim. E fui dar uma volta de carro. E nesse processo que eu fui dar a volta de carro, acontecia muita cena que eu acho que também acontece muito nas relações, que é tu fazer-te sentir pena de ti. Você tipo, eu sou Ai, mas porquê? Não fiz mal e não sei nem Sim. sequer. E é engraçado que esse processo de autoconhecimento Uhum. também me ajudou a eu ir no carro assim, calma. Eu tenho aqui alguma responsabilidade sobre esta Sim, dinâmica que tipo, aconteceu eu estou aqui, a pensar, não é? se eu estou a pensar nisto, Sim. se eu estou a pensar nisto desta forma tão pesada, o que é que está aqui de errado? Sim. Estás a perceber? Ou seja, é muito mais simples, é tão mais simples tu seres sincero para ti e para o outro Sim. do que entrar nestes jogos, meu. Dão sempre merda. É verdade, não tem outro nome. É verdade, mas por exemplo, essa reflexão que tu estavas a dizer que fizeste, eu diria, infelizmente, que a grande maioria das pessoas não faz. E eu acho que trabalhos como o meu, como o teu aqui com este podcast também, estimulam Sim. essa reflexão nos outros. Mas é preciso estimular nos dois. Sim. Porque se for só no... Isso, olha, isso é uma coisa que me dizem muito, que é, eu, como te disse, acompanho mulheres neste momento e, portanto, estamos ali no processo delas, vão-se descobrindo, vão percebendo coisas até sobre a relação, mas depois, quando eu, imagina, dou sugestões de como comunicar ou como transmitir aquela mensagem, a pessoa depois vem frustrada porque eu realmente transmiti assim. Mas ele Mas a mandou- outra pessoa não claro. está ali, não está Exato. nesse lugar e então não recebe aquilo da forma também que ela esperava, não é? O estado de Sim. expectativas. E isso é muito comum, por isso é que o ideal, não é? O ideal é que as duas pessoas tenham o seu processo de desenvolvimento individual, de construção de si, da sua autoestima, do seu autoconhecimento e tragam isso para a relação. Eu acho que no vosso caso, daquilo do pouco que eu vos conheço, eu acho que isso também é muito, quando as pessoas falam sobre o segredo das relações resultarem, tem muito a ver com isso, com cada um construir-se e trazer muito e dessa sim. construção Mas, por para... exemplo, nesse caso que tu estás a dizer, uma mulher ou um homem, mas acredito que sejam mais mulheres, que queira trazer esse equilíbrio à relação Sim. e não é bem recebido do outro lado, como é que ela pode fazer? Pois é, não é fácil porque a outra pessoa, se não está receptiva de todo, tu não consegues enfiar a goela abaixo uma nova forma de comunicar ou uma informação que a pessoa não está muito preparada Sim. para receber. Eu acho que pode ser, lá está, ir comunicando com alguma empatia, tipo, olha, eu percebo que isto se calhar, isto que eu estou a dizer agora, se calhar até não está a fazer muito sentido, pedia-te que me ouvisses e que levasses isso. Tipo, E o pensares gajo, sobre diz assim, tu tens é que deixar de ir àquela Olha, gaja. Olha, De certeza que já disseram isso. às vezes elas dizem-me assim, quando voltam, ele disse-me, ó, isso é coisas da Tânia, Essa gaja anda-te a fazer mal. isso é coisas da Tânia. Essa gaja anda-te a fazer mal. Eu acho que as mulheres que me procuram, em princípio,
em princípio, também não estão casadas com homens que sejam tão tipo, porque essa Sim. gaja anda-te a pôr ideias na cabeça, mas percebem que há coisas que vêm da terapia. Nem é dessa gaja, é do processo que a pessoa que está comigo está a fazer. Porque eu não estou. O papel do psicólogo não é dizer o que é que tu has de fazer. Não, é mostrar-te, abrir-te Fazer portas. perguntas, Sim, é também fazer perguntas. Tu vais chegar às tuas respostas porque tu eventualmente as terás. sim. Tanto que é giro, porque as pessoas quando vêm à consulta, ou mesmo quando fazem perguntas no Instagram, querem que eu diga o que fazer e o que é certo e o que é errado. Será que isto está certo? Será que isto que eu estou a fazer ou que ele está a fazer está certo? Não é o meu papel. Eu não sou uma bitola moral para ninguém, sabes? Tipo, Sim. eu faço-te questões. Como é que isso por exemplo, ele põe likes nas miúdas. Isto é certo numa relação? Então vamos lá ver. Isso está-te a incomodar, já percebemos, porque estás-me a mandar esta mensagem. Porquê é que te incomoda? O que é que ativa em ti? Que pensamentos é que surgem? Qual é o significado que isso tem para ele? Não é? E depois com todas essas informações... Qual é o significado que tem para ti? Exatamente, Não é? para os dois. E depois com todas essas informações, com respeito pelos teus limites, mas ao mesmo tempo pela liberdade do outro, porque eu não posso dizer, ou melhor posso, mas não devo. Olha, meu menino, acabou. Isso não se faz mais aqui. Pá, tu não podes fazer isso. O teu desejo não pode ser imposto ao outro. Tu podes comunicar, isto está-me a incomodar e eu gostava de perceber o que é que isso significa. Estás a ver? Agora, não sou eu que vou dizer está errado, não tem nada para fotografias nas... Não sou eu. É giro porque as pessoas quando identificam em ti, quando te veem valor de alguma forma, ou te veem como Estão à autoridade espera que tu dês as respostas. Exatamente. O que é que eu faço, Mas Tânia? isso é curioso porque não há, nas relações o que é certo e o que é errado. Exato. Qual é Não que é é? o vosso acordo? Isso foi outra coisa que eu lhe perguntei. Qual é o vosso Exato. acordo? Porque aquilo que é fidelidade no casal, ou aquilo que é o acordo de fidelidade no casal, pode ser muito diferente no outro. E mais agora que se fala cada vez mais e se desconstrói a monogamia, a não monogamia, os acordos podem ser muito, muito diversos. E é bom que sejam, sabes? Olha, o Marco Rever o contrato de tempos a tempos. no outro dia, o Marco estava a falar de uma história lá no Homem que Mordeu o Cão, que era de uma pessoa que tinha a localização do marido sempre ativa. Ah, pá. Aí, Ouviste? desculpa, não, mas agora tenho que dizer, isso não está certo. Não, Desculpa, mas eu isso vou-te dizer, eu ouvi a história e para mim foi um clássico de eles é que sabem. Porque Certo. vou-te explicar porquê. Porque ela tinha a localização e ele Sim. tinha a localização dela. E os dois Sim, é mútuo, sim. é mútuo e os dois sempre conviveram bem com isso Sim. e veem sobretudo Sim. as vantagens. Eu quando estou a dizer isto Pá, não está pronto. certo, é a brincar também para contradizer aquilo que acabei de dizer, que é que eu não digo o que é certo e o que é errado. Não, obviamente que depende do lugar de onde vem. E pode não ser o caso, mas a grande maioria das vezes quando isso acontece, É. há um controle muito grande sobre o outro, não é? Pois, eu quero saber onde é que tu estás. Se tu quiseres saber onde é que eu estou, tu perguntas-me e eu digo. Porque é que tu tens de ter um acesso imediato sem o meu consentimento? Aí há consentimento, mas sem a minha comunicação sobre ter um acesso imediato onde é que eu estou. Perguntas-me. Sim. Porquê que eu tenho que ter no meu telemóvel? Não é? Por acaso, eu estava a pensar, este casal tinha, porque ela dizia, era muito prático, por exemplo, eu ir para casa e em vez de ligar, eu via a localização e percebi, Pronto. ok, ele está em casa, posso ir demorar mais tempo nas compras ou ir buscar os Certo. putos ou não sei o quê. Ou, tipo, olha, ele já está na escola a ir buscar os putos. Estás a perceber? Era Percebo, por questões práticas. Práticas, logísticas. Sim. Sim. Não, Se vai depois extrapolar para outra coisa, opá, isso não sei, aí... eu percebo essas vantagens, acho que parece-me útil até, mas não sei, estou a pensar, até para mim, eu prefiro que me perguntem onde é que eu estou do que. Sim, Ela eu também tá não me vejo a aqui. fazer, eu não me vejo fazer isso qualquer... Primeiro que não sei, como é que se faz? Sou info excluído. Mas eu estou a dizer isso, Eu não sei como é que isso é uma Eu também aplicação não. ou se é direto no telemóvel. Não faço ideia. Mas depois-me a pensar, qual é a necessidade? Não sinto. E as relações que eu conheço em que esse tipo de estratégias foram aplicadas eram relações abusivas. Ou seja, Sim. em que era para saber onde é que tu estavas, para controlar, para saber onde é que tu estás sempre. E até para te perguntar, o que é que estás a fazer neste sítio quando disseste que ias não sei onde? Pá, isto não, desculpa, Isso tem... pronto, sim. isto não é Não, vida. não Isto é. não é vida, não é aceitável que tu me cobres desta maneira. Disseste que ias a não sei quê, porque é que estás a não sei onde? Estás com quem aí? E porquê que não me disseste que afinal não ias aí? Porque isto existe. Pois existe. Isto existe, as relações abusivas existem e os abusos são muito ténues, porque a pessoa pode responder: não queres pôr a ativação de localização porquê? Tens alguma coisa a esconder? É muito fácil, tu de repente, não tenho nada, eu ponho.
É muito, essas pequenas manipulações. Mas isso já vai para lá da falta de comunicação. Não, estamos a falar de abusos, estamos a falar de Sim. abusos, de relações tóxicas e abusivas, sem dúvida, sem dúvida. Não estamos aí. Olha, um nível de comunicação seria, a pessoa pede-me para ativarmos localização e portanto, olha, mas porquê? Ou seja, porquê que estás a ter, porquê que existe essa necessidade? Sim. Porquê que em vez de me ligares, queres ver Não imediatamente? sim. Há uma falta de confiança? Sim, não confias, exato. Entra a comunicação, mas se a outra pessoa entra nesta manipulação de então, mas qual é o teu problema? Tens alguma coisa a esconder? Porque é que eu não hei de poder ver? É como ver as mensagens do telemóvel, é como... Claro que há diferentes acordos. Se calhar tu estás ok, não sei. Há muitos casais que estão ok, com o outro ter a passe e mexe e está-se bem. Eu acho, mais ou menos. Às vezes Porque a Catarina vê o meu telemóvel e eu fico sempre assim. Mas será que eu vi um filme porno que eu não quero que ela saiba que eu vi? Eu assim, tenho sempre medo. Não é que eu tenha mensagem, nada, mas às vezes pode aparecer ali Isso é mal interpretado qualquer coisa. Oh, Raminhos, sim. Não é tão melhor que haja um lugar de confiança para perceber que se houver alguma para coisa tu que manteres seja a tua individualidade também. Claro que é essencial para as relações se manterem saudáveis e para haver desejo sexual, inclusive. Sim. Se nós somos um só, se não há ar se não há oxigênio nesta chama, é como pôr a mão em cima da vela e ela apaga-se. Eu preciso ter um mundo meu, um mundo teu e um mundo que é nosso. Até para que neste nosso eu traga as coisas do meu. Ei, estive a fazer isto, e hoje foi lá aquele rapaz e aquela rapariga falar comigo ao podcast. Sabes? E isso torna a pessoa, inclusive, mais atraente. Olha, a Catarina também fala disso, de como, e vocês falaram disso no Voz de Cama, de como essa luz que cada um tem individualmente faz admirar e tu só amas aquilo que admiras. Sim. Não é? Sim. E é preciso esse trabalho na nossa vida. Tipo, tens aqui o teu projeto, tens o teu trabalho, tens os teus amigos, depois há a tal coisa de quanto tempo é que dou a cada grupo e se ela entra nesse grupo ou não, tudo isso. Mas essa individualidade é essencial. Não há chama numa vela em que se tapa. Não há. Se somos um só, eu não tenho distância para te ver e te desejar. Não é? Eu só desejo aquilo que não é fusional. Eu só desejo aquilo que eu consigo ter distância para ver se tu estás aqui. Sim, tu não vês. Não vês nada. Exatamente. Sim. Portanto, individualidade é essencial e também pela tua própria saúde mental. Porque temos aqui uma mesa na nossa frente. Vamos imaginar, esta perna é do meu trabalho, esta é das minhas relações, aquela é da minha família, aquela é dos meus hobbies. Se eu só tiver a das relações, está manca. Está super manca. E esta perna está super sobrecarregada. Sim. É um peso gigante aqui. E uma fragilidade gigante também. Um peso para a pessoa, no caso, e para a relação. Porque não é? Qualquer coisa, se eu perco esta relação, uma ansiedade tremenda sobre perder a pessoa e prejudica também. Por isso, a mesa, para estar estável, para eu estar estável, são precisas várias pernas. Sim. Eu acho que isso foi, lá está. Foi uma coisa que fomos construindo também ao longo e ajustando e entendendo, como tudo, mas eu acho que a base da comunicação sempre foi essencial, até com medos, por exemplo. Eu acho que nós, não sei se a gente contou lá, eu acho que sim, do casamento. Vocês desbroncaram-se sim, imenso. do casamento, que eu tive um problema de ejaculação precoce. Sim. Precoce. E eu lembro-me que falei disso super natural com a Catarina. E era um bocado constrangedor. Era, mas pá, com quem é que eu ia falar? Não ia falar com a vizinha, não é? Pois, é com ela, não é ela que está a ver que isto está a acontecer, Exato. que ela não é parva, já percebeu que está há menos tempo do que costuma. Pá, e falei sobre isso. E eu acho que muitas vezes o facto das pessoas não falarem tem muito a ver com o julgamento e com o medo do que é que o outro vai pensar e que vai dizer. E às vezes só falando é que tu percebes, olha, afinal não foi assim tão mal. Pois não, e que outra pessoa está disponível para receber isso e que até também tem os medos dela. Imagina, se calhar não foi o caso, mas há mulheres que perante essa comunicação de olha, eu acho que isto tem a ver com termos o casamento marcado, isto está-me a criar ansiedade. E a pessoa até diz, fogo, ainda bem que me estás a dizer isso, porque eu já estava a pensar que era eu que estava a fazer aqui alguma coisa de errado ou de diferente. Porque nós tendemos muito, e aqui estou a falar mais nas mulheres porque realmente também são as que eu mais estudo e acompanho, a personalizar, a trazer para nós, isto é um problema meu. Disfunção erétil, isto sou eu que já não sou tão atraente, sou eu que já não sei o quê. Sim. Trazemos para nós, porque como nós somos a personagem principal do filme da nossa vida, de repente tudo gira à tua volta. É sobre ti, é em relação a ti. E não, aquela pessoa pode estar com um medo, por acaso era sobre o casamento, não é? Sim. Mas está com uma ansiedade sobre qualquer coisa que lhe está a causar isso. E ainda bem que falaste sobre isso. Mas eu também acho que, e isto que tu fazes mostra exatamente isso, que tu és um homem que tem, se calhar, uma capacidade de comunicação e uma sensibilidade um bocadinho diferente da maioria, diria eu. E como é que tu podes mudar isso nos homens? Olha, eu acho que conversas como esta,
Coisas que passam. Porque imagina, um homem, isto agora generalizando imenso e Sim. cometendo aqui vários erros de, não é? Julgamento. Exatamente, mas se calhar um homem, mais dificilmente, como estávamos a dizer há pouco, mais dificilmente procura terapia, mais dificilmente se calhar vai a um evento de desenvolvimento pessoal, portanto eu acho difícil que seja por aí. O que é que uma pessoa qualquer tem acesso? Programas de televisão, podcasts, coisas que acontecem à sua volta, portanto eu acho que a sensibilização pode passar por aí. Trazer exemplos, por exemplo, de certeza, Raminhos, de certeza que algum homem te ouviu dizer aquilo e pensou, olha, mais passa Aliás, por isto. eu partilhei isto com um amigo meu e os olhos até brilharam porque lhe aconteceu exatamente a mesma coisa. Exatamente. Portanto, eu acho que o trazer os temas para cima da mesa, às vezes só isso é terapêutico para tanta gente. E nós, que somos pessoas com vocais sobre estas coisas e com plataformas onde falamos Sim. delas, só o trazer é muito valioso. normalizar. Exatamente. É muito valioso. E tu dizeres que, olha, por isso é que eu estava a dizer que é tão útil tu, homem, falares destas coisas. Dizeres, olha, eu tive esta questão da ejaculação precoce, falei com a minha mulher e foi fixe. Na altura ainda era namorada. Porque ela percebeu e de repente, olha, casámos e aquilo passou-me logo e... Sabes, é tão útil porque eu acho que isto é educação também. É educação para a comunicação, é educação para a sexualidade. Estas coisas acontecem. Se for prolongado no tempo e se causar sofrimento, é mesmo preciso procurar ajuda. Por acaso, escrevi o meu último artigo do Público, foi sobre a ejaculação precoce, e eu estou muito entusiasmada para que ele saia, porque eu sei que chega a um público... Vê lá se ele sai antes de tempo. Vê lá se ele é rapidito também. Não. Vai sair no dia certo, na hora certa. Mas eu gosto dessa ideia porque quem pega no público, quem lê o público, se calhar é um público diferente daquele que está no meu Instagram. Sim, não é? É. Sabes? Se calhar um homem que abre o jornal, porque ele sai no jornal físico também, que abre o jornal e lê, e de repente, olha, e é educativo. Portanto, eu acho que essa sensibilização faz-se um bocado por aí. Meios de comunicação, conversas boas, públicas, conversas que envolvam homens também, especialmente nestas questões. É engraçado porque eu nunca... é como, por exemplo... eu dizer, olha, hoje vou a um bar de strip. E eles dizem, e a tua mulher? A minha mulher sabe onde é que tu vais? Eu sabe. Eu disse que ia a um bar de strip. E, pá, sim, porque achas que fariam escondido. Sim, a cena, a carga que tu metes nas coisas, não é? Seja nisto, às vezes seja, sei lá o quê, e jantar só com amigas, por exemplo. Sim. Vocês tipo... também têm um lugar de confiança construído que nem todos os casais têm, a verdade é essa. E que eu acho que a verdade é sempre o melhor, no sentido em que, pá, se eu vou fazer isto, eu não vou dizer que vou só beber umas jolas quando realmente vou a uma casa de strip e sei que vou, né? Sim. Acho que o ideal é dizer. Mas nem todas, mulheres ou homens, têm, e casais, têm uma confiança construída em que o eu ir a uma casa de strip não abala a tua confiança, a tua segurança, a tua autoestima. Porque é muito fácil nós... ou seja, quando o meu parceiro aprecia a beleza de outra mulher, eu automaticamente pensar que isso é sobre desvalorizar a minha. É a mesma coisa daquilo que estavas a dizer, a culpa é minha se ele está... Exatamente, então eu não sou suficiente, não é? O trigger da insuficiência é muito comum e eu diria que quase toda a gente o tem, mais de umas coisas do que noutras. Tu até podes ser mais confiante, vamos lá ver, na área do trabalho, vamos imaginar. Então se alguém te mandar uma dica, isso não toca muito, mas nas relações já toca, porque eu não sou suficientemente bom. Tu vais a uma casa de strip, tu precisas de ver aquele tipo de mulher que eu não sou. Por acaso fui só beber um café. E tapaste os olhinhos. Não. Já dizia o outro António, o Toy, não tocaste, mas cheiraste. Não te lembras dele dizer isso? Ai, cuidado que tinham isso no Tumba, que ele foi a uma casa de strip e a mulher no dia a seguir falou sobre isso. Mexeste-lhe nas mamas? E ele diz, não. Ele disse, não tocaste, mas cheiraste. E ela diz isto é um clássico. Era uma amiga minha que trabalhava, tinha uma amiga stripper e que trabalhava lá e tínhamos um amigo que estava assim numa fase mais complicada da relação. E então eu e outro amigo meu lembrámos... Vamos a uma casa de strip, pois está claro. Vamos a uma casa e dissemos assim, vamos beber um café. Mas não lhe dissemos onde é que íamos. Mas foi muito engraçado. Mas estás a ver, mas as estratégias que os homens... Olha, outra forma que eu acho que pode ajudar os homens a desconstruírem-se, a entrarem em conversas mais profundas e tudo mais, é terem amigos que também os levam para aí. Porque eu acho que a estratégia muitas vezes é, como não conseguem falar sobre isso, é vamos à bola, ou vamos ao strip,
Ou vamos... E fica tudo ali muito em cima. Ninguém fala realmente. Eu não sei se Sim, tens é para essa distrair, experiência. é para distrair. Exatamente. Anda, mas é bem uns copos. Ih, esquece essa merda. Exatamente. E eu acho que quando existem homens no grupo, não é? Que pensam mais sobre as coisas, que têm essa capacidade de comunicação, pá, já se trazer uma pergunta tipo mais, olha, mas agora vamos lá falar a sério, como é que isto está a bater realmente? Exato. Sabes? Tipo, chamar esse lugar que não vos é entregue a vocês homens, não é? Ao longo da infância... Isto não é se fosse só da infância, isso é Não, a sociedade toda, mas vem da raiz, tipo, menino não chora. quase Sejas genético. maricas. Quase genético. Sim, porque no fundo aquilo que é social meio que se impregna em ti, não é? Sim. E a tua vida toda, tu és o forte. És o forte, o sempre cheio de tesão, o sempre com vontade, pau feito. E pau feito, horas. Ora, desafio. Mas é isto que é comunicado, é isto que é dito, é isto que diz a pornografia, é isto que dizem os teus amigos porque também ouviram. E de repente há uma pressão gigante sobre, por exemplo, a tua performance sexual que te leva, precisamente por teres essa pressão, às coisas não acontecerem como tu gostavas. Sim. Porque vais ansioso para... Uma das razões para a ejaculação precoce, por exemplo, É a tem a ver pressão, com isso. sim, a pressão que tu Exatamente. metes na... Vais ansioso. Há uma ansiedade de eu tenho que corresponder a isto. E neste caso, porque eu digo muitas vezes que os homens também são muito prejudicados pelo machismo. E eu acho que aqui é mesmo uma prova. Não só a parte da saúde mental, que é super descurada, és forte, não choras, não sei o quê, então não aprendes a lidar com os teus sentimentos, como nesta hipersexualização. Tu tens de estar sempre pronto, é bom que dures muito e que o faças bem. E que o faças bem. E por se não fizeres, está a ser... Mas um merdas. Não prestas para nada. Exatamente. É uma pressão gigante. Há muitas desigualdades vividas pelas mulheres neste contexto machista, patriarcal, mas os homens também têm desvantagens. E esta, sem dúvida, é uma delas. Sim, sim. É uma delas. Curiosamente, por exemplo, isso é uma coisa que eu também já falei publicamente, porque eu tenho a certeza Ele que também, ele desbranca-se todo. desbroco-me, mas eu desbroco-me todo porque Mas é útil. porque a minha premissa é simples, eu sei que há mais gente, se eu estou a pensar nisto, há mais gente que pensa nisto. Tal e qual. É Verdade. impossível, são 8 bilhões de pessoas, não há cá merdas novas para ninguém. e eu, na minha relação com a Catarina, eu sou o gajo, que também falei nisso lá, que eu sou o gajo a quem lhe dói a cabeça. Pá, Pois falaste. e para mim, pá, eu admito às vezes, pá, foda-se, às vezes não me apetece. E havia uma altura da relação que a Catarina achava que o problema era dela. Com ela. E lá está, e nós falámos sobre isso. Uhum. Eu disse, pá, não tem nada a ver contigo, não tem, eu amo-te, eu gosto de ti, gosto muito quando estamos na cama, mas pá, às vezes eu sou preguiçoso, não sei, Respira agora e está eu sei que também tenho que melhorar e tenho que ter isso em atenção, mas às vezes até brincamos com isso. Porque, Ele é que é. Ele é que sim, tem dor de cabeça. ou por exemplo, já aconteceu termos sexo de manhã e depois a Catarina vem ter comigo à tarde e vem naquela assim a pensar que eu vou recusar porque já tivemos de manhã. Porque exatamente. Estás a ver? Calma, então. Catarina, Eu- já tivemos hoje de manhã. Ela a dizer assim, pá, eu pensei que tu estavas no escritório e ias estar a jogar e ias logo dizer assim, oh fogo, agora estou a jogar. Deixa-me da mão, ó. Olha, Deixa-me dar- mas por acaso não. deste o que a menina pedia. Sim, sim. Também pode usar um brinquedito, ela não tem um E foi bem bom. E foi... Foi porque lá Valeu está, a pena. não foi uma coisa prevista. Certo. Tá? Mas falámos sobre isto e falamos sobre estas cenas. Lá está, é sempre a mesma coisa, comunicação. Porque se Um não gajo vai tivessem separar a mesma coisa. falado, exatamente, porque se não tivessem falado, se calhar ela estava até hoje a pensar que o problema era dela Sim. e não me achas sexy e já não me achas interessante e estamos aqui e estamos juntos há tanto tempo, então se calhar já estás farto. Sim. É muito fácil nós cairmos aí nessa personalização do problema, da situação. E quando se fala, é peso que se tira. Às vezes também é peso que se ganha, porque a informação que temos também pode ser dura de ouvir. Isso é outra coisa que eu ia Sim. perguntar, porque assim, eu e a Catarina falamos sobre tudo, mas será que é bom falar sobre tudo? Então, isso é uma pergunta gira. Isso é uma pergunta gira. Então, eu costumo dizer que nós também temos, enquanto seres individuais, nestas questões da individualidade, não é? Nós temos os nossos jardins proibidos. Ou seja, pode haver um lugar, imagina, pode haver uma fantasia qualquer que tu tenhas, que tu até nem queres concretizar aquilo, mas aquilo dá-te tesão para quando vês um filme. Pronto. Tu podes ter aquela fantasia e não querer partilhar porque é só para ti, porque se calhar vai ser mesmo muito mal interpretado. Imagina que é assim uma coisa mesmo mais fora da caixa. Sim. Sim. Ela lembraste qual é que tem? Não. Pois.
Depois é Não, essa. não. Pronto. E é super ok tu não partilhares isso. É super ok, porque tu tens direito, porque faz parte da tua E individualidade. do teu imaginário. Exatamente. O teu mundo erótico é teu. E eu acho que tu tens que falar, ou deves falar e partilhar, quando isso vai acrescentar alguma coisa. Exato. Só que nem sempre sabes, não é? Também Sim, às mas vezes nem sempre sabes, mas há coisas que tu percebes, ok, isto isto não vai ser vai... giro trazer Sim, e não vai ou causar outras, dano. ou outras, tipo, eu estar a contar que quer que às vezes sonho que quer comer a vizinha, que vem aqui a Exato. casa, não Exato. sei, e sei que isto não é um desejo real, é Sim. uma fantasia, Sim. não vai acrescentar nada eu trazer isto. Não, e pode, exatamente, e pode trazer um problema. Eu acho que é isso. A verdade que nós Porque pode ser, trazemos... lá está, porque pode ser mal interpretado. Eu posso ter a segurança de perceber isto é uma fantasia, não é um desejo, Uhum. é Sim, algo que está sim. no imaginário, É uma excelente distinção. Sim. não é? Sim. Mas a pessoa achar que, não, como não está na minha cabeça, não interpretar Não da consegue mesma perceber, maneira. exatamente. Não, eu acho que nem tudo... E mesmo fora do sexo, sei lá, imagina, às vezes se calhar há conversas sobre a relação ou sobre a outra pessoa que tu naquele momento não queres ter com aquela pessoa, queres ter com outra qualquer, com um amigo teu. Sim. Sei lá, para extravasar um bocado, para dizer, fogo, que parvalhona que ela foi aqui e ali, porque se tu sabes que bem deitando aquilo para fora, limpas, já nem sentes aquilo a seguir. Portanto, Sim. não era útil tu dizeres essa verdade momentânea à pessoa naquele momento. Eu acho que é um ato de amor também e de autoconhecimento, que revela Sim. autoconhecimento, nós percebermos o que é que realmente acrescenta à relação, sexualmente falando ou não. O que é útil? E ter a confiança também de que o outro vai saber as verdades que são mesmo necessárias serem medidas, não é? Sim. Se existe a fantasia com a vizinha e ele não me quiser contar, pá, se calhar está ok, não é? Porque eu também não tenho, porque depois já esta necessidade de diz-me o que é que estás a pensar. Há casais que têm isto. O que é que estás a pensar? Tu queres Com um dominar gajo o outro? é super complicado. Porquê? Estou Porque sempre a pensar em... eu ou não estou a pensar em nada, simplesmente. E depois é aquele clássico: o que é que estás a pensar? Eu, nada. Então, mas Nada? como é que não estás a pensar em nada? Eu, mal. Estás com foda-se. cara de quem estás a pensar Que arranjar uma merda coisa. agora para pensar agora aqui. Exato. Mas isto é muito importante, não é? Justamente em pessoas que têm medo de ser atraídas e não sei o quê. Trabalhar esta coisa de tu não tens que me dizer tudo. Eu confio que aquilo que é preciso ser dito e que tu vais saber o que é importante ser-me dito. Porque eu confio em ti e no teu discernimento, não é? Sim. Mas não é fácil construir isto, não é? O nosso desejo muitas vezes é este de dominar o outro no sentido de saber tudo o que ele pensa para procurarmos essa segurança. Mas a minha segurança nunca virá... De fora. É assim, a pessoa pode me dar sinais que me deixam mais tranquila. Ela pode dar-te segurança, mas é uma segurança diferente. É uma segurança para tu Exato. trabalhares as tuas inseguranças. Exatamente. Não é? Sim. É uma coisa diferente. Tem que vir de ti. É tal coisa das quatro pedras da Lá mesa. está. A história de eu não ter vontade, por exemplo. Sim. Eu podia dizer à Catarina: não tem nada a ver contigo, confia, que é uma parvoíce minha, infelizmente. Eu sou preguiçoso, não tem nada a ver comigo, e isto pode lhe dar a segurança para ela trabalhar a sua autoestima. Exato. Porque também se pensou que podia ser sobre ela, se calhar não estaria Exato. totalmente bem consigo e com o seu corpo ou com aquele momento da sua vida. Exatamente. É isso. Nas relações, claro que existem pontos de segurança que eu te posso dar. Estou aqui, apoio-te naquilo que tu precisares, gosto muito de ti, acho-te sexy, tenho tesão por ti, ou seja, todas essas coisas, não é? Mas há lugares que vão ter de ser mesmo trabalhados individualmente, não há como. Por muito que eu diga que tu és linda, se tu não sentires isso, eu posso dizer 10 vezes. Tipo, não entra, não é? Não só não entra, como a pessoa até fica, não sou nada, estás a dizer isso para eu me sentir melhor. Mas é importante que também percebam que lá por eu falar muito com a Catarina não quer dizer, lá está, que a gente não se chateie e que quando falamos a coisa fique bem sempre. Claro. Não é? Porque ou seja, porque as partilhas às vezes podem magoar até tu entenderes o que é que está a ser dito. Sim, Não é? é verdade. E há verdades que nós sabemos que poderão magoar, mas que ainda assim são úteis. Sim. E que são necessárias de Sim. serem trazidas, não é? Sim. Porque às vezes, na tentativa também de proteger a outra pessoa, isto é tudo. Por isso é que as relações são complexas. É uma linha tão ténue entre estas coisas todas. E é diferente para todos. Exato! Esse é que é o problema. Eu digo isso muitas Se vezes. houvesse que é, uma fórmula. imagina, cada indivíduo é um mundo. Quando se juntam dois, é um mundo absolutamente único. Aquilo é irrepetível. Sim. Tu mesmo que tivesse outra relação algum dia, não ia ser Não. isto. Não ia. Ias ter aprendido coisas que trazias. Mas como o mundo que se está a juntar ao teu é outro,
Por isso é que tu deste até o exemplo da casa. Eu vejo outra casa, pá, mas se calhar esta casa parece melhor, mas depois nem é assim tão boa. Se calhar esta aqui já conheço bem. Sim. Eu acho que isso é muito o valor das relações longas, para quem faz sentido construir uma, que é o conhecer os cantos à casa, o já saber às vezes sem dizer. Se bem que as coisas lá está, precisam ser faladas e às vezes o óbvio também tem que ser dito. Sim. Não é assumir que a pessoa sabe que eu a amo e nunca digo. Não é assumir que, sabes? Sim. O óbvio precisa de ser dito também. Mas há uma beleza nisto de eu conheço os cantos à casa e mesmo que eu veja casas interessantes, ainda assim não vale a perda desta, porque Sim. provavelmente implicaria isso. Porque esta já é tão E boa. principalmente ao preço que as casas estão hoje. Ora bem, deixa-te lá estar com a tua. Deixa-te lá estar com a tua. Exato, depois para arranjar outra. É engraçado que eu e a Catarina de vez em quando fazemos a brincadeira se nos divorciássemos e como é que era. E eu não me imagino com outra pessoa, acho tudo muito estranho. Não quer dizer que se calhar acontecia, mas mais certo era acontecer, não sei. Mas Sim. ia ser tudo estranho, não sei. Eu hoje imagino e acho que seria estranho. É curioso. É assim, são muitos anos. Estão há quantos? Ah, bué. 18? Fogo. É 18, não é? Não, 26 lá, ok. Ah, eu sou mais, ok. 20, Imagina, 23. a tua, isso é super natural, tu sintas isso porque a tua identidade, vocês viveram anos da vossa vida muito definidores da vossa personalidade. Definidores, não sei se a palavra existe. Sim, pronto, mas estás a perceber que definem muito a vossa personalidade. Vocês Sim. passaram quase daquele início de jovem adulto para adulto já maduro, com filhos, não sei o que, né? Ou seja, é uma transição, a tua identidade está muito conectada com a dela. É natural que a ideia da saída da pessoa e de entrada de outra, tipo, what the fuck? Exato. Não faz sentido aqui, tens uma peça aqui que não. Mas o que é facto é que, e não é o vosso caso, mas quando uma relação termina, tu depois também te reconstróis de outra maneira, a tua identidade reconstrói sem aquela pessoa. Aprendes de novo uma data de coisas. Exatamente, e podes ou não então criar o espaço para a entrada de outra pessoa. Há pessoas que se apaixonam aos 50, 60, 80, tipo, tudo é possível. Mas deixem-se lá estar, que é para. Não, deixem-se estar. Depois eu penso assim, provavelmente arranjava uma gaja mais nova, mas depois penso, mas uma gaja mais nova, depois aparecia-me em casa de telemóvel, oh my god! Oh my god! Vê o que é que isto aconteceu aqui, os meus friends todos, temos que ir, olha, vamos fazer uma foto. Sabes que a juventude tem paciência, tem várias características, não é? Tipo, sim, é um corpo mais jovem, uma cara mais jovem, mas também é uma mente mais jovem. Sim. Menos experiência, menos autoconhecimento. Fogo. Eu vou-te dizer, tenho 31 agora. Há 10 anos, nem preciso ir muito mais atrás, nem preciso ir há 10 anos. Epá, sabes, é um crescimento tão grande, também porque eu invisto nisso, não é? No desenvolvimento, claro. e aquilo que estudo também, inevitavelmente... Obriga-te a trabalhar sobre ti, olha. Não há como. Mas eu era outra pessoa, tipo... Era eu na minha essência, mas maturidade, autoconhecimento... Eu estava em piloto automático. Sim. Sabes, tipo... Eu acho que a maturidade e ou pelo menos deveria facilitar isso. As pessoas que ficarem juntas mais tempo, facilitar a comunicação. Mas não sei até que ponto é que isso é verdade. Sim, ou seja, a maturidade traz-te, em princípio, mais conhecimento de ti. E também acho que mais capacidade de te vulnerabilizares e trazeres quem és. Sim. Portanto, isso deveria refletir-se nas relações, mas não necessariamente. E também porque é assim, vocês neste momento são um bocado uma exceção à regra. Pois, ou seja, será? Eu sinto, quer dizer, uma exceção à regra, vamos lá ver. Se calhar estou aqui um bocadinho enviesada, mas eu sinto que atualmente as relações são mais temporárias. Ou seja... Sobretudo. Só mais porque tu queres, já vais de gajo. Sinto isso, que existe... Há muitos fatores que levam neste momento as pessoas a não levarem uma relação para a vida toda. Existe a aparente grande oferta, e grande oferta que te gera algum FOMO, aquele fear of missing out, não é? Que é tipo, ui, mas está aqui uma coisa melhor mais à frente. Sim, já tem esta, mas se calhar aquela casa é melhor. Aquela tem piscina, aquela... Não é? É a facilidade em, como há muita oferta num Tinder, vamos imaginar, já não falo com esta, falo com esta. E existe também... E é tudo muito instantâneo, tudo muito rápido, não é? Vives numa sociedade muito rápida. Eu acho que sim. E as pessoas não estão habituadas a parar. Verdade. E uma obrigação obriga-te a parar também. Sim, se bem uma que relação obriga-te a parar. Convém não estar obrigado na relação, não é? Sim, obriga-te no sentido de ter estabilidade, de
Sim, 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 sim. Não é dedicares tempo. E compromisso, é um compromisso, não é? uma data de Compromisso em coisas. vários níveis, não é só compromisso de não estar com mais ninguém, é compromisso de investires o teu tempo, o teu emocional, o teu intelectual naquela relação e naquela pessoa. Por outro lado, também te vou dizer, porque eu, às vezes já tenho esta conversa com a minha mãe, porque ela às vezes diz: pois, porque hoje em dia já ninguém, há qualquer coisinha, vão-se logo embora. Mas ela depois também diz, e com muita razão, mas por outro lado, também já não se fica onde não se está bem. E, por exemplo, na época dela, quantas mulheres ficavam porque não trabalhavam, porque não tinham independência financeira. E porque era assim. Exatamente. Porque era assim. Até porque seres de casa e seres uma mulher esvorciada, era mau. Pois era. Que ela está deixada do marido. Era mãe de família e o pai trabalhava e os putos cresciam e ninguém falava sobre nada. Portanto, era assim. As relações longas fazem sentido enquanto as pessoas que estiverem lá forem felizes e enquanto... Eu vejo muitas relações assim, enquanto proporcionar crescimento, pá. Porque para que é que te relacionas se aquela pessoa não te eleva, acrescenta, traz perguntas que te fazem pensar, que tu estavas a dizer há bocado, que era em relação quando uma mulher, neste caso estavas a dar o exemplo de uma mulher, se desenvolve e procura saber mais sobre si e depois vai colocar certas perguntas ao companheiro e não retribui, não é? Da mesma maneira, é importante que ela continue a investir em si. Sim, sim, sem dúvida. Não é? É importante continuar a investir em si. O outro não tem que... Pronto, e depois, porque eu acho que se continuar nesse investimento... Ela acaba por, se calhar... Ou acaba por, ou ela percebe se faz sentido estar ali ou não. Sem dúvida. Sem dúvida. Não é? Sim. E isto serve para o homem ou para a mulher. Para a mulher, exatamente. Eu acho que convém que a relação te traga crescimento, e mesmo que às vezes não seja sempre ao mesmo nível ou no mesmo passo, sei lá, se calhar... Não sei como é que foi com vocês, mas às vezes há um que se inicia mais nestas coisas e pensar nestas coisas. Não foi sempre assim, agora pensamos mais e o outro, olha, se calhar até vou pensar sobre isso. Não tem que ser ao mesmo passo. Mas quando a relação não te traz crescimento, e crescimento, atenção, não tem de ser uma transformação diária. Não. É uma sensação de, esta pessoa faz-me pensar, esta pessoa faz-me ser uma pessoa melhor. Pensar sobre as coisas, pensar em que é que eu quero melhorar, como é que eu posso ser a minha melhor versão, apoia-me nos meus projetos, vibra comigo nas minhas conquistas. Se não é para isto, pá, ficou o meu gato. Sim. Percebes? Se não é para isto, sim. Não. Sim. É para isto ou nada. E eu não acho... Às vezes as pessoas falam sobre isto de... Será que estamos muito exigentes também? E por isso é que é mais difícil. Eu não acho... Claro que convém ter expectativas ajustadas sobre as pessoas, não é? Não posso esperar que venha um perfeitão assim, assim, assim. Mas há mínimos olímpicos, pá. E os mínimos olímpicos são estes que eu acabei de escrever. Se a pessoa não me traz crescimento, não obrigada. Sim, acho que... Ou então vais só com a noção que vais passar um bom momento e pronto. Não, calma, sim, eu estou a falar para a construção de uma relação. Para a construção de uma... Se for só para andar ali 2 ou 3 meses, mas vais com essa consciência, tudo bem. Se quiseres dar... Sei lá, há tantas possibilidades de formas de relacionar. Tipo, pode ser uma coisa de uma noite, podes mandar umas pinocadas um tempo, exatamente. Quiser, assim. Podes ter umas curtas, podem até começar a andar e depois perceber que afinal não. Quando eu digo isto, não é tipo, tem que ser assim ou nada. É mais, quando eu já me estou a relacionar há algum tempo, não é? E sentes que queres dar outro passo, não é? Exatamente. E lá está, quero construir coisas e quero que estejas comigo e que se eu sinto que esta pessoa não é um apoio e não é um catalisador de coisas boas, um combustível para coisas boas, estou melhor sozinha, pá. Porque eu sou ótimo, eu tenho combustível para dar e vender, é verdade, para me animar e para fazer coisas e não sei o quê. Alguém que entre, pode ter uma energia diferente da minha, mas que esteja nessa frequência de... E isso é muito curioso, porque tu às vezes tens casais que se dão muito bem e que são completamente o oposto. É verdade. Porque... Um é caladinho e o sim, outro... porque acrescenta ali qualquer coisa. Sim. Não é? Porque dá outra perspectiva. Exato, há um equilíbrio, há uma outra perspectiva, traz algo que aquela pessoa não tinha. Exatamente, não é? Exatamente. Eu às vezes quando me perguntam também o que é que torna uma relação incompatível, será que realmente os opostos se atraem? Aquilo que já se percebeu também, de estudos que se fazem sobre isto, é que realmente há diferenças que são ótimas, porque se complementa essa coisa de energia, no entanto, há ali pilares de base que dificilmente, ou seja, que tornam um bocadinho inconciliável, não é? Tipo, nomeadamente valores, objetivos de vida, por exemplo. Se eu quero viajar o mundo e outra pessoa quer comprar uma casa e viver aqui, dificilmente o objetivo é... Olha, outro muito importante, se eu quero ser mãe e a outra pessoa não quer ser pai, também muito importante. Se eu sou uma pessoa que acredita,
sabe? Aqui um bocadinho termos políticos. Se eu acredito num determinado espectro que tem um determinado tipo de valores e outra pessoa é completamente oposta, se calhar temos uma visão da vida e de valores e tudo mais muito diferente também. Mas certamente há pessoas que já tentaram essas relações. Claro. E às vezes dá até mais pica. E dá pique, e se calhar até um deles muda, não sei. Pode ser, mas também entras numa relação já a pensar, eu vou mudar este gajo. Sim. Eu vou dar aqui uma... Pode Sim. ser perigoso. Pois. Porque as pessoas são o que elas são, não é? E tu também te encantaste por aquela pessoa com aquele conjunto de características. Mas é engraçado que eu, quando comecei a namorar com a Catarina, eu era puto, não é? Tinha 19 anos e a Catarina não obedecia inicialmente ao teu ideal. ao perfil, Sim, não é? Que o sim. miúdo tem, Sim, não é? sim, Ao sim, que eu sim. tinha. Sim, sim, sim. É muito curioso. E foi engraçado ver isso a crescer. Pois. Eh, Então porquê que achas que aconteceu? Ou seja, o que é que te atraía antes nas pessoas, nas mulheres? Era mais físico, era uma coisa Ok. mais das miúdas, era uma coisa mais física. Sim, sim. E a Catarina era uma miúda super discreta, Uhum. muito grandes, estás a ver o estilo, muito grandes, com os seus longos cabelos Lá encaracolados. está. E eu acho que o engraçado foi nós começarmos a falar muito e sermos grupo de trabalho e começarmos a falar muito. E Sim. começámos a falar muito e comecei a ver para além disso. Foi muito curioso. Pronto, Isso é uma história muito bonita. A vossa e a história, partir eu daí? sempre que vos ouço, eu me emociono. No Voz de Cama há ali um momento em que tu dizes assim, é que eu olho para a Catarina e penso assim, eu tenho mesmo muita sorte. às vezes tenho azar em dizer determinadas merdas que não devia dizer. Mas essa acho que podes dizer sempre, que eu acho que cai sempre bem. Sim. Mas eu devia também dizer, lá está, e é uma coisa que falamos, eu devia dizer mais vezes aquilo que eu sinto. Porque Uhum. e aqui eu não sei até que ponto isto tem a ver com o déficit de atenção, Uhum. mas há muitas coisas que eu penso e que não verbalizo. Certo. Estás a perceber? Uhum. Estou a olhar para a Catarina e penso assim, epá, hoje está mesmo gira. Mas não dizes. Mas não digo. Mas porque passa-me, estás a perceber? Não é? Mas eu Depois metes devia- outra coisa, qualquer. Claro, depois metes outra merda qualquer. Sim, sim, sim. E eu já lhe disse isto muitas vezes. Sei que não compensa, mas acho que ajuda. Lá está, explicar que às vezes eu sinto as coisas, mas não as digo porque a minha cabeça está noutro Tá. sítio qualquer. Isso é metacomunicação, que é comunicar sobre comunicação. Ou seja, Sim, eu penso isto e nem sempre digo porque tu estás a comunicar com ela sobre a tua forma de comunicar. sim. Estás a ver? E que não seja visto como uma desculpa, ou seja, Sim, sim. porque isso acho que é uma coisa importante, que é eu dizer que faço as coisas mal, mas ganhar essa consciência e tentar ativamente melhorar se eu achar que tenho que melhorar. Uhum. Não é a malta dizer, opa, olha, sou assim. Sim. Mas se calhar também, é verdade, sem dúvida. Mas se calhar também mostrarás amor, porque depois tens as várias linguagens do amor, não é? Se calhar mostrarás o teu amor, se calhar nem sempre por palavras e mostrarás de outras formas. Sim, Como é que achas? Ele está a pensar. Posso dizer quais são sim. as linguagens do amor? Então tens as palavras de apreço, que são precisamente isso. Estás tão bonita, gosto de Sim. ti, amo-te muito, etc. Tens o tempo de qualidade, que é promover mesmo momentos de agora vamos aqui jantar, agora vamos conversar só, Ok. tempo de qualidade. Tens os atos de serviço, que é fazer as coisas que facilitam a vida da pessoa. Não te Sim. preocupes, eu vou às finanças e trato disso e está Sim. descansada, fica aí, os atos de serviço. Tens os presentes, e aqui presentes mais no sentido de pá, não é comprares-lhe se calhar uma blusa da Zara, é publicidade agora. Exato. É tipo, pá, sei que gostas imenso deste cantor e comprei para irmos ao concerto. Sim. Presentes e o afeto físico, que aqui tem a ver com o sexo, mas não só, tem a ver com o toque, ser uma pessoa mais sim. de braço ou não. Eu acho Portanto, que destas 5, afeto físico, ok? Tens da beijoca e do abracinho, acho que sou mais do que ela. ok? Até. Sou Pois de é uma, isso, pois são diferentes para cada um. sou de uma coisa, por exemplo, do sexo é mais ela. É engraçado. Doidona, É uma doidona, Catarina. fogo. Tá, não me deixa descansar. Não me larga a perna, linda. Curiosamente, também sou eu que lhe ligo mais durante o dia. Ok, sim. E eu acho que também tem a ver com isso. Certo. Não sei se entra aí em alguma Sim, categoria, mas faço isso. Sim. acho que isso pode ser. Porque não liga, olha lá, já vais buscar as miúdas? Não, para saber, então, como é que estás? Olha, Sim. o que é que estás a fazer? Ou Sim, como é que sim, foi o sim, dia? sim. Etc. Os presentes, já fui uma vez ou outra, mas não é uma coisa Não é consistente. tanto a tua, sim. Essa cena do dizer amo-te ou dizer que está gira já é uma coisa que eu vou fazendo mais porque ganhei essa consciência. E porque se calhar para ela, porque depois é isso. As tuas linguagens cruzam-se com a do outro. Imagina, se calhar para ti as formas mais fáceis de mostrar são afeto físico
e qual é uma outra que tu tenhas achado que, sei lá, tempo de qualidade, vamos Sim. imaginar, esses dois. Mas para ela sente-se realmente amada é quando ouve as palavras de apreço ou quando recebe presentes. Palavras de Exemplo, apreço, sim, palavras de apreço. ou seja, depois também, por isso é que é comunicar sobre comunicação. Como é que tu te sentes amada? Porque eu mostro mais assim, mas eu posso também tentar Há encontrar uma formas... coisa que nós temos sempre problemas, Hum, que é a Catarina, e eu acho que, como em tudo na vida, eu acho que o certo está aqui no meio termo. Sim. Que é, a Catarina quer, por exemplo, ela, eu não sei se a gente falou disto lá, provavelmente sim. Vou dar este exemplo que é mais simples de perceber. Catarina foi viajar. sim. E- Sim, da Suíça. Sim, neste caso ela foi à Suíça. Exato. Mas isto acontece às vezes, ou ela teve um dia de trabalho diferente Sim, e chega à casa e está a contar alguma coisa às miúdas. sim. Ou imagina, teve um dia de trabalho diferente e eu não perguntei sobre o trabalho. Uhum. E ela leva a mal eu não ter perguntado sobre o trabalho. Certo. A palavra é uma coisa importante para ela. Mas na realidade eu não perguntei porque não perguntei, Distraído. porque sou distraído. Porque Não é se que eu, não te interesse, se porque se eu calhar. tivesse um dia diferente de trabalho, eu também não ia lhe contar nada, ou provavelmente o que eu faria, que é o que eu geralmente faço. Olha, queres saber? Foi brutal. Sabes o que é que me aconteceu? Aham. Sim, E sim, falo. sim, sim. Eu quando quero uma coisa, eu verbalizo. Percebes? Sim. Eu quando quero, olha estas fotografias que eu tirei, eu mostro. Estás a perceber? Não fico. À mesmo espera que ela diga, pergunte. mostra-me as fotografias que tiraste hoje neste dia que foi tão importante para ti. Não vá assim, estás a perceber? E eu acho que a realidade deve estar aqui no meio termo. Sim. É assim, uma coisa é importante, nós não assumirmos que o outro vai adivinhar Exato, o que é que tu não nós queremos e assumires, precisamos. não assumires, por muitos anos que a gente esteja juntos, eu nunca vou adivinhar aquilo que lhe está a passar na Exatamente. cabeça. Nem que ela adivinhe o que tu estás a sentir, nem que tu sabes, ela está com esta cara é porque não sei o quê. Pá, não. Sabes, tipo, estás com essa cara porquê? Ou precisas... Se ela não te dissesse isto de, olha, né, para mim é importante que tu me perguntes. Pergunta-me sobre o meu dia. Eu gosto que tu me perguntes. Faz-me sentir que tens interesse. Se calhar até tens, mas como não dizes? Eu não sei. Sim. Não é? Mas dizer isto. E depois também estar abertos a que o outro então faça. Porque depois também às vezes E existe que, o haja pedite. que haja essa transformação. Porque Sim. não é uma coisa tipo de esperar que no dia a seguir. Já está tudo, exatamente, já está tudo diferente. É verdade, é verdade. Mas às vezes sinto que nós queremos muito que a pessoa faça sem nós dizermos. Não é? Tipo, eu quero que tu te lembres sozinho, eu quero que tu me perguntes sozinho. E quando eu finalmente digo, olha, eu gostava que me perguntasses mais, também quando a pessoa perguntar, não dizer, pois já estás a perguntar porque eu disse. Porque isto existe também. Isso é não, há o clássico que é a ir ao cabeleireiro e Exato. Mas a Catarina disse no Voz de Cama que o que ela já faz diretamente é: gostaste do meu cabelo? Fui gostar, gostaste? Claro. E tu aí respondes. claro. Pois, já sabe o E único aí que eu tem. perco tempo Olhar com não é atenção. perco tempo, eu dedico tempo Ora bem. a olhar, a ver, sim senhor, está fixe. Agora às vezes ela corta e eu Mas digo, tu não reparas eu ou digo- reparas eu e digo não assim, dizes? e ela e depois diz, mas cortei, eu digo, cortaste, mas foi só um bocadinho, foi só as pontas. As pontas, eu cortei 5 dedos. E depois é isto, sabes que as mulheres têm cabelo encaracolado ou ondulado. Geralmente Exato. nunca se nota nada. A gente Nada. vai cortar e está igual. Tu se tomares banho, o cabelo vem até Vai, onde? vai mais abaixo. E olha Pois. que eu usei muitos anos comprido, simplesmente as costas, e quando tomava banho, batíamos e quase no rabo. Ainda por cima eu sou pequenina. Epá, ou seja, é muito curioso como tanta coisa se resolve só a falar. É verdade. Não é? Eu acho que, olha, a palavra que pus aqui foi liberdade, mas também podia ter sido comunicação. Se bem que eu Mas- acho que são coisas relacionadas também. Liberdade de ser Sim. e mostrar ao outro, comunicando sobre isso, quem somos, o que é que precisamos e ouvir também, não é? E não, eu acho que é essencial, o que foi essencial e é essencial para nós, é não irmos de pé atrás e achar que tudo aquilo que eu, ou melhor, como é que eu vou te explicar? Não acharmos que vai ser tudo uma ofensa ou que vai ser mal interpretado. Sim. Um, Sim, mais espírito aberto, não é? Sim, e ir com a consciência de que se vocês forem pessoas que estão com a consciência que estão nessa relação porque querem e porque amam a outra pessoa, então é aproveitar isso também para poder falar. Exato. Não Sem é? dúvida. Sim, Não sim, achas? sim, sim. Tão querido. Não achas que isto Não é achas? verdade? Não Eu é? concordo, eu concordo. Não, acho que sim, sem dúvida, sem dúvida. E acho que realmente na base da comunicação muitas relações bonitas se constroem, muitas também se acabam, porque é também
Mas é- comunicação. Mas é super importante, já Claro. viste? Porque a verdade, estou sempre a dizer esta frase, a verdade liberta. Exato. Liberta, se tu não estás bem, se a outra pessoa, por muito que me custe ouvir-te dizer que não quer estar comigo, isso vai-me libertar para eu poder viver então a minha vida e eventualmente outra história com alguém que queira estar. Sim. Porque eu também não quero estar com quem não quer estar comigo. Portanto, essa verdade que é dolorosa é útil. Portanto, também na verdade e na comunicação se terminam coisas e se começam coisas. Epá, E eu se já constroem vi coisas. casamentos a reiniciarem-se graças à comunicação. Às vezes as tipo- pessoas não falaram há anos e de repente perceberam que não falavam há anos. E casamentos estarem prestes a terminar, com já papéis de divórcio envolvidos, Aí é. e numa noite para a outra começam a falar e começam E a a pinar, se perceber. calhar. E sim. E Porque começam, isso é aquele post-breakup sex. exato. Tal. E começam a perceber que há ali, que havia ali uma data de coisas que eram só, que estavam na cabeça deles. Exatamente porque não falam uns com os outros. Uns com os outros. Toda a gente com os vizinhos. Exatamente, exatamente. Sim, é mesmo essencial. Acho que é a resposta para, pá, não vou dizer todas, mas a grande parte das perguntas que me fazem e que acredito que sejam representativas daquilo que Sim. as pessoas vivem, sem dúvida que é a comunicação. Sim, sem dúvida. Queres deixar um último conselho a quem está... Conselho. Conselho, não sei se é conselho, dica, Sugestão, uma sugestão. Olha, eu acho que na linha de que estivemos aqui a falar, até digo assim algo, mais do que uma coisa, que é investir na nossa individualidade, lá está, Sim. conhecer-nos, fazer terapia se possível, investir em coisas que nós gostamos, que nos dão prazer individualmente, porque isso traz saúde a vocês, saúde mental a vocês e à relação, sem dúvida que traz. Vai alimentar também o desejo sexual, que a gente quer muito. A gente quer muito, quem quiser, não é? Eu diria que a grande maioria quer. E, de facto, comunicar é a resposta para muitas das vossas perguntas. Inclusive aquelas que me dirigem a mim, ou que dirigem a vocês ou ao mundo. A pessoa que tem a resposta, ou que pelo menos poderá pensar sobre ela e elaborar, é a pessoa que está ao vosso lado. E por isso, perguntem-lhe. Olha, obrigado, Tânia. Obrigada, isso foi tão bom. Passou num instantinho, não Foi passou? uma horita. Passou, Pronto. foi a consulta. Pronto. 120 euros. Ai, ele é que cobra! Muito obrigado por teres vindo. Obrigada. Diga quando a vocês estão aí no YouTube e sim, neste caso no YouTube, vão aí aos comentários, digam se gostaram, como é que vão as vossas relações. Falam com os vossos companheiros, companheiras. Digam se gostavam de ver cá a Tânia outra vez para abordar outro tema e qual. Certeza. Vais dizer que tal. gostaste e que queres que eu volte. Claro. E qual o tema. E muito obrigado por estarem desse lado. Até para a semana.